Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Quero agradecer ao pastor Henderson e à igreja pela confiança. Eu sei o quanto é importante, o quanto é valioso para a gente poder estar atrás de um púlpito para poder pregar a palavra do Senhor e que Deus possa me usar para poder falar por meio da palavra ao coração dos irmãos. Amém? Como é bom ouvir oração de criança, né? Puxa vida, né? Não que não tenha sido bom a oração do irmão agora, tá? Mas criança é tão espontâneo, né, para orar, eles oram de uma maneira assim tão simples, né? A gente crente e começa a fazer aquela oração, né? Ó Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né? Já começa a dar teologia na oração, aí pronto, mas criança é um barato, puxa vida. E todos nós somos crianças, né, irmãos? Deus nos trata, né, dessa forma também. Abra a tua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Irmãos, eu quero ler com vocês a partir do versículo 31 até o final do capítulo, tá? Versículo 39. Versículo 31. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia, ou a perseguição? Ou a fome, ou a nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos. Que passagem maravilhosa essa, né? Tem uma história, uma historinha, né? Que eu costumo contar para a igreja onde eu sou pastor. Eles já estão cansados de ouvir isso. Mas como vocês não são de lá, vocês não conhecem a história, então posso usar de novo, né? A não ser minha filha e minha esposa que estão aqui, essas duas mulheres bonitas aqui, né? Que já conhecem a história. É a história de um galo com seu filho pintinho, tá? Havia um galinheiro, e dentro desse galinheiro, claro, ficava ali as galinhas, o galo, os pintinhos, e o pintinho chega para o seu pai galo e fala o seguinte, ele olha através da tela e vê que na propriedade, na chácara, tinha um muro. E ele pergunta ao pai, pai, o mundo vai até aquele muro? Aí o pai, né, como um galo, estufou o peito, ergueu a cabeça, deu aquela risada, um tom sarcástico, até parece, filho, né? Ele pegou o seu filho, o pintinho, levou ele para o lugar mais alto do puleiro, do galinheiro, um puleiro mais alto. E ele falou, está vendo aquelas montanhas lá na frente, filho? O mundo vai até lá. Aí você fica imaginando, irmãos, né? Que o pai não enxerga tão bem assim, né? Mas imagina que se pudéssemos abrir aquele galinheiro e levar esse galo até o alto das montanhas que ele viu. Ele veria que o mundo é bem maior do que ele imagina. Irmãos, Romanos 8 é o lugar mais alto da Bíblia. É o topo. Esse lugar aqui é o lugar onde nós vemos a amplitude, a grandeza do amor de Deus por nós. Não há, irmãos, lugar na Bíblia tão grande, tão alto. Aqui é o Monte Everest da Bíblia, é um arranha-céu que está aqui.
E Paulo, ao ser usado pelo Espírito Santo, ele quer nos colocar no topo, para que a gente possa alcançar o mais longe que os nossos olhos podem ir, para ver a grandeza, a imensidão do amor dele por nós. E por que isso é importante, irmãos? Nós precisamos disso. Eu vou fazer uma pergunta aqui, e eu vou ser o primeiro a levantar. E se você quiser levantar comigo, você levanta. Eu já tentei desistir da vida cristã várias vezes, irmãos. Já tentei desistir de ser pastor. Já duvidei de Deus e da Bíblia várias vezes. Já passei noites em claro, chorando porque eu duvidava. Alguém já passou por isso? Talvez você está passando. E eu digo para você com toda certeza, irmãos, o que me faz estar aqui é o amor dele. É o amor dele. Não o meu amor por ele. É o amor dele por mim e por nós. Nós estamos, irmãos, aqui ainda. Nesta era presente, onde o pecado ainda reina aqui. Não reina em nós, mas reina no mundo. Nós estamos no lugar, irmãos, onde o sofrimento ainda, irmãos, é real. E muito mais forte em nós, que somos cristãos. Na glória por vir, irmãos, não haverá mais pecado. O nosso amor por Deus será perfeito. O amor que Ele merece. Mas ainda, irmãos, pecamos e o nosso amor por Ele não é tão alto quanto deveria. E nós estamos no lugar onde nós sofremos. E a grande esperança, irmãos, que está em Apocalipse, é que um dia Ele mesmo enxugará as lágrimas dos nossos olhos. Você consegue imaginar? Você deseja esse dia? Maranata, né? Mas esse dia não chegou ainda. E nós estamos aqui cercados de inimigos. O leão, né? Ele anda ao derredor, rugindo, procurando uma presa, né, para tragar. E ele quer, irmãos, minar a nossa fé. E esse texto aqui que nós acabamos de ler é um texto que é vitamina pura, tá? Para alimentar a nossa fé. Eu vou pedir, nós vamos orar e eu vou pedir para o Senhor, para que Ele possa, através da palavra dEle, alimentar o nosso coração. E se você está cambaleando, se você está indeciso, se você é aquele que está pensando em desistir de tudo, ou se um dia você vier a passar por isso, lembre-se desse texto. Tem muita coisa aqui, irmãos, que eu não vou poder falar, porque é muito grande, é muita coisa aqui. Mas eu quero encorajar os irmãos a chegar em casa, num tempo assim de silêncio, ler Romanos 8 inteiro, para que você possa se aprofundar ainda mais no que você vai ouvir aqui nessa noite. Pai, oramos mais uma vez em nome de Jesus, Senhor. E sei, Pai, que embora a Tua palavra possa ser explicada, a convicção que nasce no nosso coração só vem por meio do Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo, Pai, haja nos corações aqui presentes. E que a palavra aqui pregada, e me dê clareza, me dê sabedoria para poder fazer isso. Que a Tua palavra, Pai, transforme corações aqui nessa noite. Que a Tua palavra que está aqui escrita, seja escrita em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, quando Jesus começa o seu ministério, ali no seu batismo, ele ouve dos céus a voz do seu Pai dizendo o seguinte: "Este é meu Filho amado, nele tenho todo o meu prazer." No seu batismo, ele ouve do céu: "Eu te amo, filho, e você me dá todo o prazer." Logo após essa declaração, irmãos, o Espírito Santo leva Jesus ao deserto para ser tentado por 40 dias e 40 noites. Ele passa por um teste. E depois de 40 dias e 40 noites, Satanás se aproxima dele, a hora que ele estava ali no chão, de tanta fome, de tanta carência física que ele se encontrava. Ele passa por um teste, ele vai começar a sua vida de sofrimento. O que manteve, irmãos? O que fez com que Jesus conseguisse chegar até o final?
É a certeza de que aquilo que o Pai falou para ele era real. O Pai me ama. E Satanás fez de tudo para desviá-lo disso. No deserto. Mais para frente, irmãos, em João 16 fala disso. Jesus, na véspera da sua crucificação, com seus discípulos, ele diz o seguinte: todos vocês vão me abandonar. Todos. Mas eu não estou sozinho. O Pai está comigo. A certeza, irmãos, que Jesus tinha ao passar pela cruz, era a certeza seguinte: o Pai está cuidando de tudo. Quando Pilatos chegou diante de Jesus e falou o seguinte: você sabia, jovem, que eu tenho poder para tirar você dessa? Jesus olha para ele e fala o seguinte: você não teria nenhuma autoridade sobre mim se meu Pai que está no céu não lhe desse. Jesus, irmãos, tinha plena certeza, tudo está acontecendo exatamente conforme o plano e a vontade do meu Pai. Em João 17, quando Jesus vai fazer aquela oração, a oração chamada oração sacerdotal, e eu quero que você abra lá, deixe sua Bíblia aí em Romanos, né? Mas abra sua Bíblia em João capítulo 17. João capítulo 17, versículo 24. Versículo 24 fala o seguinte: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Antes da crucificação, Jesus já se via com quem? Com o Pai. Desfrutando novamente da plenitude do amor que ele sempre teve, antes da fundação do mundo. Agora não para aqui, irmãos, porque o desejo de Jesus é o seguinte: qual é o desejo dele? É que aqueles que o Senhor me deu estejam comigo. Qual é o maior desejo de Jesus para nós? É que nós estejamos com Ele. Fazendo o quê? Desfrutando do quê? Da comunhão que Ele tem com o Pai, desfrutando deste grandioso amor. Irmão, Jesus veio para cá para tornar isso possível para a gente. Para que hoje você tivesse esperança, um dia eu vou desfrutar desse amor pleno que o Pai tem pelo Filho, porque hoje em Cristo nós somos filhos também. Eu estou dando apenas uma introdução para você entender o que está em Romanos 8, que tem a ver com a grandeza do amor dele. É muito importante entender isso, irmãos, porque foi exatamente isso que fez com que Jesus fosse até o final. Jesus não duvidou nem um pouco do que o Pai o amava. Em todo o tempo em que Jesus esteve aqui, o desejo, a esperança dele era: eu vou voltar para o Senhor, Pai. Eu vou cumprir uma grande obra e vou levar muita gente comigo. Ele veio para isso, irmãos, para levar pessoas para amar e ser amado com Ele. Mas Ele enfrentou inimigos enquanto esteve aqui, não enfrentou? E nós também enfrentamos, que vai nos fazer duvidar ou nos desviar disso aqui. Romanos 8, irmãos, o apóstolo Paulo vai ajudar a gente nisso. Agora volta para Romanos 8. E por que eu falo que Romanos 8 vai nos ajudar nisso? Olha o que diz Romanos 8, no versículo 38.
Porque eu estou bem certo. A palavra aqui, em algumas traduções, está escrito o seguinte, né? Estou convencido, ou estou persuadido. O que é ser convencido ou persuadido por alguma coisa? É quando você tem provas que te convencem. Paulo está dizendo o seguinte aqui: existem provas do grandioso amor de Deus que me convencem, que me faz ter a certeza de que nada vai nos separar desse amor. Nada. O que Paulo coloca aqui, irmãos, são provas. Veja bem, a fé cristã não é fé de gente ignorante. A fé cristã é uma fé de substância, de argumento. Deus oferece, irmãos, provas, argumentos inquestionáveis para que você tenha certeza, para que a tua fé se estabeleça. Já ouviu aquela outra historinha? Alguém chegou para um rapaz e disse o seguinte: olha, no que você crê? Ele falou: olha, eu creio no que a minha igreja crê. Tá, mas no que a sua igreja crê? A minha igreja crê no que eu creio. Tá bom, mas o que você e a sua igreja creem? Nós cremos na mesma coisa. Ou seja, ele crê, mas não sabe no quê, não é? Agora, eu espero que você não seja um desses. Obrigado, irmão. O que Paulo faz é o seguinte: olha, você tem que saber defender e saber explicar no que você crê. E se alguém perguntar: eu quero que você me dê prova de que Deus ama vocês. Aqui está, algumas. E nós vamos ver algumas aqui, tá bom? Olha o que diz o versículo 31. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo está aqui no versículo 31, né, já chegando no final do capítulo, e ele fala, diante dessas coisas que ele acabou de falar. E a primeira coisa, irmãos, a gente vai ver aqui, eu quero deixar para que vocês não se esqueçam disso. A salvação, a redenção não é o plano B de Deus. Sempre foi o plano A. Tem gente que fala o seguinte: Adão e Eva pecaram, e agora, o que eu faço? Vamos ter o plano B agora, né? Porque o plano A não deu certo, plano B, ou seja, Deus falhou. Sempre foi o plano A de Deus a redenção. A Bíblia fala, irmãos, que o Cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Quando a gente fala de eternidade, a gente está falando de uma... Obrigado, irmão. De uma realidade que nós não entendemos, tá? A Bíblia fala em Isaías que Deus habita onde? A eternidade. Deus não está sujeito ao tempo. Ou seja, é uma outra realidade, irmãos, que nós, criaturas, não podemos nem pensar. Mas Deus, na eternidade, a Trindade Santa, foi lá onde Deus planejou, foi lá onde Deus falou o propósito, o plano de redenção. E você pode ver parte disso, você pode ter que ler o capítulo inteiro para entender isso. Mas olha o que diz o versículo 28, de Romanos 8. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vai falar disso também em Efésios 1, desse propósito eterno. De um plano estabelecido antes da fundação do mundo. Ele vai dizer no 29, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, você nem existia, o ser humano nem havia sido criado ainda, Deus já conhecia tudo, né? Já conhecia aqueles que eram dele. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Onde isso se deu? Na história? Não, na eternidade. Aqui está falando, irmão, daquele que foi definido na eternidade, quando nada existia ainda. Versículo 30. E aos que predestinou, a estes também chamou, aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Tudo no passado, tudo foi definido. Irmão, Deus já definiu tudo. Tudo está acontecendo exatamente como Ele planejou. Paulo vai chegar no capítulo 11, lá no finalzinho, e vai dizer, ó que sabedoria, que profundidade. Esse plano mostra a sabedoria do Senhor, irmãos. Efésios vai falar uma coisa maravilhosa para a gente no capítulo 1, que é outro capítulo maravilhoso também, né? Nós achamos, irmãos, né, que o plano principal de Deus é salvar pecadores. Mas vai além disso.
O plano de Deus é manifestar a sua graça de maneira gloriosa. E não só manifestar, Ele manifestar essa graça gloriosa, mas que haja pessoas para que possa louvá-la quando forem beneficiados por ela. E como essa graça se manifestou gloriosa? Quando o pecado entrou. O pecado, irmãos, não destruiu os planos de Deus. De uma forma misteriosa que nós não podemos entender, Deus já sabia de tudo. O pecado é uma desgraça. Mas que Deus, irmãos, na sua sabedoria, soube usar muito bem. E é no pecado, na abundância do pecado, como diz Romanos capítulo 6, que Deus manifesta a grandeza da sua graça. Onde superabundou o pecado, superabundou o quê? A graça, ou seja, é nesse lamaçal de pecado que este mundo é, onde Deus manifesta, veja como é grande o meu amor. Isso foi definido lá atrás, no passado. Aí nós entramos na história, que vai acontecer no versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ou seja, nós olhamos para a eternidade e vemos, tudo foi definido lá. E nós olhamos agora para a história, para o passado, há 2 anos atrás, e vemos isso acontecer. A prova histórica, o fato histórico que aconteceu, Deus colocou em ação o seu plano. E no ápice, na plenitude do tempo, o seu filho veio. E nele, esta gloriosa graça se manifestou. Na cruz, irmão, nós vemos a grandiosidade, a aberração que o nosso pecado é. Mas é na mesma cruz que nós vemos a grandeza insondável do amor do nosso Pai. Você quer saber o quanto o teu pecado é grave? Olha para a cruz. Mas você quer saber o quanto o amor do Senhor é grande? Olha para a cruz. Porque a primeira coisa, irmãos, importante que nos faz, irmãos, não entender, porque a gente não vai entender isso, mas ver a profundidade do amor de Deus é que quem o Pai entregou? Quem que Ele entregou? O seu filho, o seu próprio filho. E aqui é bom entender, irmãos, né? Os testemunhos vão ter uma dificuldade para entender isso. Mas Deus não deu uma criatura, o Pai não deu uma criatura. Porque Ele poderia ter criado uma outra criatura no lugar? Quem o Pai deu? O seu Filho unigênito, o seu próprio Filho, o seu único Filho, ou seja, alguém da natureza dEle. Deus Pai deu de si. Deus Pai não começou a amar o Filho quando Ele criou o Filho. Deus Pai amou o Filho por toda a eternidade. E o Filho amou o Pai por toda a eternidade. Nunca houve um segundo, não havia tempo também, onde o Pai e o Filho, no Espírito Santo, deixaram de amar um ao outro, irmãos. Jesus sai daqui e vem para cá. Dá para você, nós não temos condição de entender, irmãos, a amplitude do que está acontecendo aqui. A amplitude do amor quando o Pai envia o seu Filho. E não envia o seu Filho para passear aqui e ver como é que as coisas estão. Ele envia o seu Filho para sofrer. Ele não poupou, não negou o seu Filho. Ele deu o melhor, o sacrifício perfeito, pleno. Aqui é a palavra, né? Essa passagem nos remete ao que aconteceu com Abraão quando ele vai oferecer o seu filho. Deus pediu para Abraão oferecer o seu filho em holocausto. O holocausto é interessante, né? A palavra holocausto é um sacrifício pleno, completo, tudo, total. Deus não poupou nada do seu filho. Tudo do filho foi dado, tudo. Tem muita gente que olha isso aqui e fala o seguinte, que Deus cruel. Como é que um pai pode fazer isso? Mas a gente vai lá para Efésios capítulo 5, você pode ir lá depois, fala para a gente no versículo 2. Jesus se entregou, Ele se entregou, como oferta, como aroma, como sacrifício, um aroma suave.
Ele também quis fazer isso, irmãos. Porque aí a gente precisa entender o seguinte: Deus, Pai, não entregou o seu Filho para ser destruído. Porque Jesus não foi destruído. Jesus tinha certeza absoluta: Ele vai me levantar dentre os mortos. A cruz, irmãos, não foi o fim. Ele falou isso: eu vou voltar para o meu Pai. Lá em Hebreus 11 fala que essa foi a motivação também de Abraão ter entregue Isaac, né? Porque Abraão acreditava que Deus poderia ressuscitar Isaac dentre os mortos, mas não, Deus não deixou entregar Isaac. Mas Deus citou seu filho dentre os mortos. Há amor aqui? Há um amor pleno. Há o amor do pai pelo filho quando ele entrega o filho. E o amor do filho pelo pai quando ele entrega. Por quê, irmãos? Porque tanto o pai quanto o filho sabem do que nisso redundaria. O que está em jogo aqui é a gloriosa graça que será manifesta. Que graça? A graça do Pai, a graça do Filho. Jesus, ele fala na oração, em João 17:1, Pai, glorifica o teu nome. E como o nome do Pai seria glorificado? O Filho mostraria a grandiosidade da graça e do amor do Pai. Mas o Pai também, irmãos, glorificou o Filho, porque mostraria a grandiosidade do amor do Filho por nós, e pelo Pai também. Então não é cruel aqui, é graça. É graça por quê? Porque Jesus levantou-se dos mortos, irmãos, e levou a gente para lá. Primeira coisa, irmãos, a grandiosidade do amor do Pai é vista no Filho. No Filho que foi entregue para morrer por nós. Amém? Quer ver o quanto o amor do Pai, de Deus é grande? Olha para o Filho. Tudo está lá. E o que diz no restante? Fala o seguinte: mas por todos nós o entregou, será que não nos dará com Ele todas as coisas? Na minha versão está com Ele, mas tem versões que falam juntamente com Ele, né? Que é melhor, porque a palavra que aparece aqui é o seguinte: será que o Pai não nos dará unido a Ele, junto com Ele, todas as coisas? Irmãos, sem Jesus não temos nada. Nada. Imagine a seguinte situação: se de repente, Estados Unidos, juntamente com a Rússia, vamos pegar também o Irã e a China, e todos eles apontassem os seus mísseis e desejassem jogar a bomba, as suas ogivas nucleares no Brasil. Uma só, já destruíram o mundo, né? Mas uma só está bom, né? Acabaria com o país, né? Não sobraria nada. Mas olha o que diz, irmãos, o versículo 31. Que diremos então, visto essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmão, você acha que existe exército mais poderoso? Você acha, irmãos, que se Deus estivesse contra nós, você acha que a nossa situação seria melhor? O que significa, irmãos, Deus ser contra a humanidade? Significa o Todo-Poderoso, Onipotente contra a gente. Paulo vai explicar isso no capítulo 1 e 2 e parte do 3 de Romanos, para dizer o seguinte: olha, Deus está irado. Jesus vem para resolver esse grande problema. Jesus recebe sobre si a ira do Pai, por nós, revelando a segunda coisa importante para nós aqui, irmãos. Nós vemos a grandeza do amor do Pai quando olhamos a miséria humana. Abra a tua Bíblia em Romanos 5, volta um pouquinho. Romanos 5, versículo 5. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados. Agora preste atenção, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de quem? O amor de Deus por nós é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado.
Agora, olha o 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova, demonstra o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando? Quando ainda éramos pecadores. Quando a gente, irmãos, tem noção do quão grave é o pecado, e o quanto a humanidade sem Cristo é inimiga de Deus, e o quanto o pecado aos olhos dele, que é santo, é sujo, a gente não tem ideia também disso. Nós não temos, irmãos, condição de poder medir a grandeza do Filho, do valor dele, também não temos condição, irmãos, de ver a amplitude, a nojeira que o nosso pecado é. Porque só Deus, com seus olhos santos e puros, tem capacidade para isso. E a grandeza do amor dele se manifesta nisso. Quando o pecado entra, irmãos, Deus manifesta o seu grande amor. Por quê? Porque é por vocês que meu filho vai morrer. Alguém pode bater no peito, mas eu sou melhorzinho do que o outro, né? Ele derramou um pouco de sangue por mim. Não. Quem aqui, irmãos, é melhor do que o outro? Ninguém. Todos nós, irmãos, sem Jesus Cristo, estamos debaixo da ira de Deus. Todos nós. Jesus nos livra da ira do Pai, recebendo sobre si a ira que nós merecíamos, e revela o grandioso amor de Deus, e seu amor diz o seguinte: olha, eu morri pelos piores. E aqueles que reconhecem isso, irmãos, é aqueles que são salvos, porque Jesus falou: olha, eu não vim chamar justos, eu vim chamar quem? Pecadores ao arrependimento. Eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médico, eu vim para os doentes. E a única pessoa que pode curar a doença do pecado é Ele. E como Ele curou? Sendo sacrifício, a propiciação pelos nossos pecados. Nós vemos a grandiosidade do amor de Deus, a graça de Deus, irmãos, se manifesta poderosa e gloriosa, irmãos, na feiura. Eu gosto de usar um exemplo também, dizer o seguinte: você já viu, irmãos, aquelas plantinhas que nascem na rachadura do asfalto? Você já viu? Você olha aquela planta bonita, irmão, no jardim bem cuidado, sabe? Regado, tem adubo, tira as pragas, né? Joga água todo dia, você fala, mas é claro, muito bem cuidada, nasce mesmo. Mas quando você vê uma planta, uma flor na rachadura de uma calçada, você fala, que coisa impressionante. Isso mostra o quê? A força e a glória daquela plantinha. O amor de Deus, irmão, se mostra forte, poderoso, grandioso, na rachadura do asfalto que se chama o nosso pecado. Quem já comprou um diamante aqui? Levanta a mão. Mas você vai na joalheria, você olha aquela pedra, aquela joia linda, lapidada, e para realçar a cor, a beleza daquela joia, eles colocam em que caixinha? Ou vermelha ou preta, já viu? Deus realçou, irmãos, a glória do seu amor na cor negra do pecado e na cor vermelha do sangue do Filho dele. É ali. Deus, irmãos, nos ama poderosamente. Porque não houve nenhum motivo para que Ele pudesse amar você, a não ser Ele. Ele quis. Ele desejou. Não há nada em nós, irmãos. É 100% amor dEle. Graça plena a pecadores que não mereciam absolutamente nada. A terceira coisa importante, irmãos, nós vemos a glória do amor de Deus olhando para o Filho, a preciosidade do Filho que foi dado, nós vemos a glória, a beleza do amor e a grandeza do amor do Pai, porque se manifesta num ambiente horrível de pecado, um pecado que é contra Ele, de pessoas que não desejavam Ele, que não queriam nada com Ele. Deus foi atrás de você e de mim, quando a gente nem olhava para Ele, irmãos. Nem olhava. Deus foi atrás do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo queria matar o filho dele. Não é? E Paulo fala, eu sou o pior dos pecadores, porque eu persegui a igreja. E Paulo fala, mas foi justamente por isso, Deus me escolheu o pior dos pecadores para mostrar a graça dele, o amor dele, a paciência. Ou seja, irmãos, Deus tem prazer em mostrar
a grandeza do amor dele. A terceira coisa importante, irmãos, que aparece aqui é o seguinte. Romanos 8, volta para lá. Aquele que não poupou o seu próprio filho, se não houvesse pecado, o filho não precisaria vir. Mas houve pecado e houve o que? A manifestação gloriosa do amor do Pai e do Filho também. Será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Ou seja, estamos agora unidos a Cristo. Porque Cristo ressuscitou. E o que é que nós temos com Cristo? Tudo que é dele é nosso. Vai para Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos 8, 17, fala o seguinte: se somos filhos, somos também o quê? Herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Ou seja, a nossa semelhança a Jesus Cristo aqui envolve o sofrimento também, a gente vai falar disso depois. Mas a glória que virá no futuro. Nós somos o quê, irmãos, com Jesus? Por sermos filhos, somos também o quê? Co-herdeiros. Agora, veja só que coisa maravilhosa. Você está na mesma posição que Ele. O amor, irmãos, que o Pai dá para os filhos de Jesus é o mesmo amor que Ele dá para você. A forma como o Pai trata Jesus Cristo é a forma como Ele trata você. Tudo que o Pai tem é do Filho, mas tudo que é do Pai e do Filho também agora é nosso. Porque nós somos o quê? Filhos. E aqui é a terceira coisa importante. Vai para 1 João capítulo 3, depois a gente vai voltar para Romanos. Primeiro João capítulo 3, versículo 1. Vejam que pequeno o amor do Pai. Está aí? Se está, joga fora a sua Bíblia, está errado, tá? Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido. Aí ele vai explicar, como é que eu sei, que prova Deus me dá, para que eu saiba que o amor que Ele nos dá é grande, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, aqui no caso o Filho, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo que tem essa esperança nele, purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Por quê? Porque nós seremos como Ele. Ainda não somos, irmãos, mas já está estabelecido, seremos. Volta para Romanos 8. No versículo 30, 8:30 fala o quê? E aos que predestinou, a estes também chamou. Aliás, desculpa, no versículo 29, 8:29 de Romanos. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou. Predestinou para quê? Para sermos conformes à imagem de seu Filho. O que a predestinação significa para nós? Calvinista, desculpe, não, estou brincando, tá? Não tem nada de calvinismo aqui, o que está aqui. Deus nos predestinou para quê, irmãos? Você vai ver em Efésios, para a adoção de filhos. Deus, de antemão, Ele nos destinou, aqui a palavra tem a ver com horizonte, lá no final, lá na frente da glorificação, nós já somos, mas nós seremos adotados como filhos dEle. E o que significa ser filho de Deus? Conforme a imagem de quem? De seu Filho. É isso, irmãos. Deus, o plano de Deus é o seguinte, olha, eu quero ter filhos. E esses filhos receberão todo o meu amor. Porque o mesmo amor que eu dou para o meu filho, eu darei para eles também. E eles serão conforme a imagem dele.
E é claro que a imagem aqui tem a ver com a sua santidade, como diz João capítulo 3. Por isso, irmãos, a grande motivação para você ser santo é que um dia você será. E terá a mesma santidade que Jesus Cristo. Então veja Jesus Cristo agindo e vivendo e seja como Ele. Porque é isso que é o plano futuro para você e para mim. E já começa hoje. Começa por dentro. Um dia será por fora, porque Romanos 8 fala que nós teremos o corpo dele também. Por enquanto, nós temos um corpo ainda mortal, membros, e ainda o pecado, infelizmente, habita, né, esse corpo mortal. Nós não temos a natureza mais, como diz Romanos, mas nós temos o corpo que ainda peca, infelizmente. Um dia essa carcaça aqui será destruída, ou transformada, melhor, não é? E nós seremos plenamente conformados à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Teremos o corpo da ressurreição dele, não é? A fim de que ele seja o quê? Primogênito entre muitos irmãos. O primogênito tem a ideia de herdeiro, o primeiro, mas tem também a ideia seguinte, irmãos, Jesus não tinha irmãos, mas agora ele passa a ter irmãos. E desses irmãos, ele é o quê? Ele é o cabeça. Ele é o primeiro dessa linhagem. Está falando da ressurreição, tá? Jesus sempre foi o Filho de Deus, mas ele torna-se humano, se encarna para ser o primeiro, e é ressuscitado, para ser o primeiro dessa linhagem, tá? De filhos. Jesus agora tem um corpo, irmãos, porque nos ama. Nós um dia poderemos, irmãos, abraçar Jesus porque terá um corpo. Não é? Eu fico imaginando João, né? Senhor, eu reclinei sobre o seu peito na ceia, mas um dia, irmão, nós beberemos um vinho novo. E todo mundo vai brigar para ter ocupar um lugar também, né? Não haverá isso no céu, né? Espero que não haja fila também, né? Porque vai ter muita gente querendo fazer isso. Amém? Primeiro, a grandiosidade do amor se vê na preciosidade do Filho. Segundo, a grandiosidade do amor se vê no amor manifesto aos pecadores, no seu estado miserável. E você precisa ler Romanos para entender isso. Terceiro, a grandiosidade do amor de Deus se manifesta nos chamando de filhos. Irmãos, seria muito bom se nós fôssemos empregados, servos dele. Mas não. Irmãos, não há como Deus colocar você mais alto que isso. Não tem mais como ir além. É o último degrau. Deus te fez filho dele. No mesma altura e nível que o Filho de Jesus é. Com ele nós temos isso. Sem ele não temos nada. Com ele nós temos. Bom, o que isso, irmãos? Qual a implicação disso para nós hoje que viemos aqui? E aqui ficam as lições práticas para a gente. Saber disso, irmãos, é importante para aprender a viver aqui de forma perseverante. Romanos 8 foi escrito para nos dar segurança, para nos fazer perseverar em meu sofrimento, em meus problemas. Ele vai falar disso. O mundo ainda geme, ainda somos pecadores. Ou melhor, né, ainda pecamos, né? Pessoal, eu vou ali uma vez na igreja, né? Quem que é pecador? Que todo mundo levantou a mão e falou, poxa, então precisa arrepender. Eu sei, irmãos, que existe uma forma de chamar que nós somos pecadores, que tudo bem. Mas a nossa identidade não é mais essa, tá? Nós somos chamados de amados e santos. A minha esposa faz pão, mas não é padeira. Nós pecamos, mas nós somos mais pecadores nesse sentido. Deus não nos vê mais como pecadores, irmãos. Deus nos vê como filhos, santos e amados. Deus olha para você em Jesus Cristo e vê o seguinte, é meu filho amado. Eu creio, irmãos, que no dia do batismo, nós ouvimos uma voz do céu, mas a mesma voz que Jesus ouviu, nós ouvimos também. Meu filho amado, nele tem o meu prazer. Agora você faz o seguinte, pastor, mas eu peco. Agora você vai entender por que isso é importante. Se nós fôssemos levados para o deserto, irmãos, não conseguiríamos ficar uma semana, um dia ali, porque a gente reclama 1 hora sem comer e está com fome. Imagina 40 dias e 40 noites. A gente não sabe o que é fome, tá? Não sabe. Não sei, né? Alguém talvez sabe que já ficou 40 dias e 40 noites sem comer. Né? Mas, veja bem, no finalzinho do capítulo 8. Nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em quem? Em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, nós estamos e no capítulo 8, no versículo 32, fala que unido a Jesus nós teremos, Deus nos dá graciosamente todas as coisas. Tá?
o que é importante entender? Que nós estamos em Cristo, estamos unidos a Ele. Deus, quando nos vê nele, nos vê como Ele. Deus já nos vê, irmãos, perfeitos e justos como o Filho dele é. É assim que Deus nos vê. Embora você fale, pastor, mas eu peco, mas é assim que Deus nos vê. É assim. Isso é a justificação. Deus declara você justo em Jesus Cristo. Não há mais culpa, não há mais pecado. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Jesus tem a ficha limpa. Não tem mais, irmãos, nenhuma condenação. Mas, pastor, eu peco. E aí, irmãos, é onde existe o perigo. Que nós vamos ver a partir de agora, no capítulo 8, no versículo 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem, irmãos, pode nos acusar? Se é Deus quem diz, não há mais acusação nenhuma contra eles. Justo. Não há mais. Quem os condenará? Ou seja, se nós somos acusados, nós somos merecedores do quê? De condenação. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Apocalipse 12 fala que nós temos um grande acusador, que nos acusa dia e noite. O dragão, a serpente, Satanás. Está lá em Apocalipse 12, irmãos. Toda vez que ele chega lá, para nos acusar de pecados, o pai fala, meu filho pagou. É meu filho, é justo, 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 justo. Não há nada, porque o meu filho levou sobre si todos os pecados deles. Foi perfeito. Veja o valor disso, irmãos. Eu estava preparado para trazer uma outra mensagem para vocês nessa noite, pregar sobre Salmo 32. O lindo Salmo de Davi, irmãos, que fala sobre alegria. É um hino de louvor, eu acredito, é uma música que tem ali. Davi, irmãos, diz, como é feliz, bem-aventurado aquele que tem os seus pecados perdoados. Aqueles que Deus não atribui culpa. O Salmo 51 fala, irmãos, do pecado que Davi cometeu, o adultério. E Davi confessa os seus pecados, irmãos, um homem que matou, um homem que cometeu adultério, matou e mentiu. Qual a esperança para um homem desse? A graça. O Deus misericordioso e perdoador. Lá em Êxodo 34, irmãos, Moisés pediu para Deus, mostra-me a tua glória, e Deus mostrou. Deus colocou ele numa fenda, numa rocha, tampou e ainda virou de costa, né? E quando Deus passava, Deus proclamou, dizendo o seguinte, que Deus que eu sou? Um Deus perdoador, misericordioso, que perdoa o pecado, a iniquidade, a transgressão. Ele fala, né, que se estende até 1000 gerações para enfatizar o tamanho da graça dele. Deus manifestou a sua glória a Moisés, dizendo o seguinte, eu sou misericordioso e gracioso, Moisés. E isso se manifesta quando eu perdoo pecadores. Então, irmãos, Deus manifestou a glória dele a Davi, quando Davi tinha certeza que tinha sido perdoado por Deus. Vou contar uma história para vocês do que aconteceu na nossa igreja. Uma jovem, menina, irmãos, temente a Deus. Ela veio conversar, pastor, preciso conversar com o senhor. E ela falou, sabe aquele menino que eu falei para o senhor que eu estava conhecendo? E começou a chorar, e chorar, e chorar, e chorar. Eu falei, e o que aconteceu? Pastor, eu fiz uma coisa errada. E ela falou o seguinte, irmãos, Deus tem todo motivo para me odiar, pastor. Eu não sou digno de ser filho dele, pastor.
Se Deus não me quiser mais, Ele está certo, pastor. Davi falou isso também, irmãos, no Salmo 51. E eu falei, o que aconteceu, filho? O que aconteceu? Fala para mim. E eu beijei ele. Eu falei, puxa vida. Que bom, né, irmão? Se todo mundo fosse assim, né, os jovens fossem assim. Tem uma outra que apareceu grávida. Mas não teve a mesma atitude que ela teve. Agora veja, irmãos, como o pecado, como a consciência dela arrasava ela. E eu cheguei e falei para ela, você acha que Deus depende do seu amor por Ele? Irmãos, se Deus dependesse do nosso amor por Ele, todos nós estaríamos no inferno agora. E eu falei, olha para Jesus Cristo. E veja a graça dele ali, filha. Porque o que te segura não é a tua justiça, não é o teu amor, não é o que você faz, é o que Ele fez por você. Veja como o grandioso amor dele se manifesta nesse pecado que você cometeu. Um beijo. Mas ela viu, irmãos, que o beijo era grave. Por quê? Porque todo pecado é grave. Mas a graça, o sangue de Jesus nos purifica, nos cobre. Naquela hora ela falou o seguinte, olha, Deus tem toda a razão para me fulminar agora, mas Ele não vai fazer isso. Por quê? Porque você é filha dEle. Porque você está em Jesus Cristo, não é glória tua, não é a tua performance, não é a tua capacidade, é a plenitude, é a beleza, a perfeição do que Jesus Cristo fez por nós. E você glorifica, irmãos. No Salmo 32, irmãos, sabe qual é o grande problema do Salmo 32? Não é pecar. Porque nós pecamos, infelizmente. O grande problema do Salmo 32 é esconder pecado. Davi nos alerta no Salmo 32, não esconda pecado, saiba, Deus perdoa. Não finja, não seja hipócrita. Deus perdoa. Amém, meus irmãos? Quantas vezes, irmãos, eu já me achei querendo desistir o seguinte, eu não sou o melhor pastor. Eu não sou pastor ideal para a igreja. Eu não sou o melhor marido. Eu não sou mesmo. Eu não sou o melhor pai. E ninguém aqui, irmãos, será. Porque se você fosse, Jesus não precisaria morrer por você. Mas é saber, irmãos, que tudo aquilo que eu ainda não sou, a minha consciência, nem Satanás, nem o mundo pode jogar na nossa cara isso. Por quê? Porque eu glorifico o nome do meu Senhor Jesus Cristo, porque Ele me ama. E o sacrifício dele cobriu todos os meus pecados. Então é o seguinte, o grande perigo que nós corremos neste mundo, irmãos, é o pecado que nós ainda cometemos. Toma cuidado. Tenha certeza de que o fato de ainda pecarmos não faz você ser o não filho dele. Viver no pecado é outra coisa, tá? É outra questão. Mas o pecar ainda é real para a gente. Mas o que nos segura, o que nos alimenta, o que nos faz continuar firmes na caminhada é o seguinte, eu posso me arrepender e posso pedir perdão com a certeza. Por isso, irmão, por que a gente tem que confessar pecados para Deus? Porque a gente tem certeza que vai perdoar. Por que adianta eu confessar para Deus e falar, não sei, acho que não vai perdoar? Ele vai perdoar. Vai. Então, você tem pecado aqui? Por favor. Olha o amor de Deus, irmãos, e olha para Cristo. E que este amor te constranja a exaltar, a louvar, a ser feliz. Você já viu alguém dando testemunho na igreja de que foi perdoado? Quarta-feira de oração, tem quarta-feira de oração aqui? Na quarta-feira de oração é o seguinte, ó, pastor, eu quero pedir por emprego, quero pedir pela saúde da minha irmã, quero pedir por tal, a gente vai orar, Deus pode curar, Deus pode responder, não tem nenhum problema com isso.
A irmã na quarta-feira que vem fala, quero agradecer a Deus, estou muito feliz, porque sabe aquela oração dos irmãos orando, pedindo um emprego? Deus me deu emprego, ele dá um testemunho na igreja, ele pula de alegria, faz festa, churrasco, fim de semana, convida todo mundo, Deus é bom, Deus é bom, Deus é fiel, Deus é bom. Mas quantas pessoas já viu na igreja, olha, quer dar um testemunho aqui hoje? Estou muito feliz. Qual foi a causa? Fui perdoado. Parece que não tem muito valor, né? Mas quando, irmãos, eu tenho certeza do perdão, é o seguinte, não há nenhum pecado que possa ser lançado no meu rosto, porque Jesus intercede por mim. Ele é o nosso advogado. Amém? Última coisa, a partir do capítulo de Romanos, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Agora não é mais pecado. O que é agora? Sofrimento, né? Será tribulação, angústia ou perseguição, a fome, a nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matador. Agora, aqui é uma citação do Salmo 44. Alguém sabe o que é hiperlink aqui? Hiperlink? Quando você vai no Wikipédia, você procura lá alguma informação, aí tem umas palavrinhas escritas em azul. Aí você clica naquela palavrinha azul, ele te manda para uma outra página, para te dar mais informações sobre aquilo, não é? Romanos está cheio de hiperlinks, irmãos. Aliás, a Bíblia inteira, no Novo Testamento principalmente. Paulo faz muito isso em Romanos. O que a gente tem que fazer? Tem um hiperlink aqui. Quando a gente clica aqui, a gente vai para o Salmo 44. Vamos lá? O que está escrito aqui então? Por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matador. Agora, olha o Salmo 44 e vamos ver o sentido disso aqui. Salmo 44. Preste atenção no contexto aqui, tá? Ó Deus, nós ouvimos com os nossos próprios ouvidos, nossos pais nos contaram o que fizeste outrora em seus dias, com a tua mão expulsastes as nações, estabeleceste os nossos pais, afligiste os povos, e ampliastes o território de nossos pais. Pois não foi por sua espada que eles conquistaram a terra, nem foi seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua mão poderosa, o teu braço é a luz do teu rosto, porque te agradastes dele. Graça, irmãos, isso, né? Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó, com teu auxílio vencemos os nossos inimigos, em teu nome pisamos sobre os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é minha espada que me salva, pois tu nos salvaste nos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nós temos gloriado continuamente e para sempre louvaremos o teu nome. Amém? Agora, olha o tom da conversa a partir do versículo 9. Agora, porém, tu nos rejeitastes e nos expuseste à vergonha e já não acompanha os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada diante dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o matadouro, e nos espalhaste entre as nações. É o que está escrito lá. Vendes por nada o teu povo, e não tens lucro com a sua venda. Tu nos fazes objeto de deboche para os nossos vizinhos, de escárnio e de zombaria aos que nos rodeiam. Tu fazes de nós provérbio entre as nações, os povos nos veem e balançam a cabeça. A minha humilhação está sempre diante de mim, o meu rosto se cobre de vergonha ante os gritos do que afronta e blasfema à vista do inimigo e do vingador. Aí você pode dizer o seguinte, está certo, merece, ele está em pecado, né? Deus sempre faz isso, né? Quando Israel pecava, Deus mandava para cativeiro, afligia. Agora, olha o versículo 17. Tudo isso nos sobreveio, entretanto, não porque nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança.
O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram dos teus caminhos, para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou se tivéssemos estendido as mãos a um Deus estranho, será que Deus não teria descoberto isso? Ele que conhece os segredos dos corações, mas por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dorme, Senhor, desperta, não nos rejeites para sempre, porque esconde o rosto e te esquece da nossa miséria e da nossa opressão, pois a nossa alma está batida até o pó, e o nosso corpo está como que pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos, resgata-nos por amor da tua bondade. O que você entende isso aqui, irmãos? Olha o Romanos 8, de novo. Versículo 36, como está escrito, por amor de ti. Por amor de ti sofremos, Senhor. Por amor de ti passamos angústia. Por amor de ti somos afligidos. Por amor de ti estamos passando fome. Por amor de ti não temos roupa. Por amor de ti, Senhor, está acontecendo o pior com a gente. Por amor de ti, Senhor. Nós somos como ovelha, entregues ao matadouro. Quem passou por isso, irmãos? No deserto e na cruz. O que Satanás queria, irmãos? Fazer o filho duvidar, se desviar do amor do Pai, usando o sofrimento que estava passando. Mas Jesus, irmãos, disse na sua primeira tentação, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Pai. O amor dele me basta, é suficiente para mim. É o que o texto quer dizer para a gente. Isso, irmãos, é o caminho para a santidade. O que é o pecado? É trocar a Deus por uma criatura, por um ídolo. Aqui, irmãos, no capítulo 8, Paulo fala o seguinte, olha, se nós sofremos com Ele, nós com Ele seremos glorificados. Olha para a esperança futura, a nossa glória está lá. Não está no que Satanás ofereceu para Cristo. Te darei os reinos e a glória deste mundo se você se prostrar e me adorar. Quantas pessoas, irmãos, não trocam o amor de Deus por uma saúde melhor, por uma carteira mais cheia de dinheiro? Quantos hoje, irmãos, estão pregando, irmãos, ídolos nas igrejas e cativando pessoas para que saiba, Deus me ama quando Ele dá para mim aquilo que eu quero. Deus me ama como dá emprego, Deus me ama como dá saúde, Deus me ama quando me faz ter uma vida melhor aqui. Eu acredito, irmãos, que Deus manifesta o seu amor nos dando coisa, mas não venha dizer que o glorioso amor dele se manifesta assim. O glorioso amor de Deus se manifesta, você terá tudo com meu filho. Mas ainda não é hoje. Mas não perca a esperança, não perca a fé. Porque ele diz o seguinte, no versículo 37, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Jesus falou em João 16, irmãos. Todos vocês vão me abandonar, mas tenham de bom ânimo. Fiquem em paz. No mundo vocês vão passar por várias aflições, mas eu venci o mundo. Nós em Jesus vencemos o mundo. Nós nele vencemos tudo. Tudo neste mundo, irmãos, tem prazo de validade. Tudo. Este mundo já está derrotado. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, irmãos. Tudo que acontece nesse mundo, irmãos, Deus usa para o nosso bem. Não há, irmãos, aqui eu gosto de dizer, tem muito negócio, o crente, vitória, 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 mas aqui fala de vitória em Cristo, né? Em Jesus Cristo nós somos chamados do quê? Somos mais que vencedores. No versículo 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura
poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor? Ou seja, muita gente, irmãos, vai para o inferno separado, irmãos, do amor da graça de Deus por toda a eternidade. Milionários vão para lá. Muitos que estão na igreja, que desejam fortunas, vão para lá. Porque ainda não entenderam a grandiosidade do amor, desse amor que nós nunca iremos ser separados. Que amor é esse, irmãos? É o amor da vida eterna. É o amor, irmãos, pleno, que um dia vai se manifestar. É esse amor aqui que Paulo está dizendo em Romanos 8. A glória futura que virá, quando nós somos glorificados com Cristo, irmãos, a natureza, a criação aguarda ansiosamente este dia da revelação do Filho de Deus. É isso, irmãos, que nós queremos. Nós não queremos, irmãos, alguns dias a mais aqui. Nós não queremos uma vida boa aqui. Nós queremos, irmãos, aquilo que Jesus conquistou por nós. Estamos com Ele por toda a eternidade, desfrutando do amor dEle com o Pai. O que você quer mais? Você acha, irmãos, que Deus ama você por te dar coisinhas aqui? Você acha que o amor de Deus se revela assim, na sua plenitude? Não. O amor grandioso de Deus se revela, irmãos, no que falou o seguinte: olha, nem a morte, se nós perdemos tudo aqui, nada vai nos separar do amor dEle. Nada. Nada. E aqui eu quero dar um outro testemunho para vocês. Eu falei aqui no começo e vou encerrar aqui, tá? Difícil você ver algum irmão vir na frente e dizer o seguinte: eu quero dar um testemunho aqui, estou muito feliz. Qual é a causa da tua alegria, irmão? Fui perdoado. Não há mais nenhuma acusação contra mim. Por quê? Porque eu vejo o grande amor e a graça em Jesus Cristo sobre a minha vida. E o outro testemunho que a gente não vê. Pouco se vê disso. Qual testemunho brilha mais para você? Eu vou contar. Uma situação hipotética, tá? Que eu creio que já aconteceu várias vezes. Algum irmão chega para você e fala o seguinte: olha, fui diagnosticado com uma doença terminal. E eu quero que a igreja levante um clamor para que Deus me cure. E nós, irmãos, clamaríamos para que Deus enviasse a cura. E nós falamos o seguinte: Senhor, se é da tua vontade, cure esse irmão. Uma vez, um outro irmão, quando me ouviu fazendo essa oração, disse o seguinte: que isso? Não. Não, Deus vai curar. Nós temos fé que Deus vai curar. Deus vai curar. O irmão ficou revoltado, porque eu falei: se é a tua vontade, Senhor. Agora, irmão, Deus pode curar? Pode. Mas também Deus não pode curar. Como acontece várias vezes. Agora imagine esse irmão foi curado. Ele chega na igreja: irmãos, quero dar um testemunho aqui. A igreja orou, Deus respondeu: não há mais nenhum câncer. Deus operou um milagre, amém, glória a Deus, e vamos cantar, irmãos. E nós vamos ficar felizes da vida. Mas vamos falar de um outro irmão. Esse irmão está no hospital, nos seus últimos dias de vida, porque a cada dia que passa, o corpo dele está definhando. E você chega lá e fala o seguinte: a igreja está orando por você, meu irmão. E ele fala para você: estou pronto para ir, porque nada vai me separar do amor dele. Nada. E você olha assim daquele irmão e fala o seguinte: irmão, como você está? Estou feliz. Dói. É difícil. Mas um dia Deus vai me dar um corpo glorificado. E eu sei que embora o câncer destrua a minha vida e minha saúde, ele jamais vai me separar do amor do Pai que está em Jesus Cristo. Qual testemunho chama mais a tua atenção? O primeiro ou o segundo? Deve ser o nosso, irmãos. Deve ser o nosso desse mundo. Que nós possamos testemunhar do amor de Deus, irmãos, assim. Não é o que nós temos, o que nós fazemos, irmãos, que mostra a grandeza do amor dele. É o que ele fez. É o que nós temos em Jesus Cristo.
Essa é a esperança bendita, irmãos. Por isso nós clamamos Maranata. Por isso nós ansiamos, irmãos, pela vida eterna. É isso que nós queremos. Tem um grupo de pessoas que quer trazer o reino da força para a terra, já viu? Os salvadores da pátria agora. Agora, ano que vem, vai piorar mais ainda. É esquerda com direita, direita com esquerda, essa guerra maluca existe. Irmãos, Deus vai transformar isso aqui. Só Ele dá conta disso, tá? Só Ele dá conta. Só Ele. O que eu quero um dia, irmãos, é Jesus reinando plenamente aqui. O que nós queremos, irmãos, é a oração do Pai Nosso, que o Teu reino venha, Senhor. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Senhor, tudo que foi falado aqui, Pai, é muito mais profundo do que nós imaginamos. Não podemos mensurar o tamanho, a grandiosidade do Teu amor, Pai, porque o valor do Teu Filho é infinito, é eterno. Não podemos, Pai, medir a grandeza do Teu amor quando Ele se manifesta no mundo onde o pecado superabundou, porque nós também, Pai, não temos ideia do quanto o pecado é horroroso diante dos Teus olhos que são puros e santos. Também, Pai, não temos ideia, só ansiamos num dia, Pai, em que nós desfrutaremos plenamente da nossa condição de filhos do Senhor, como Jesus é. Tudo que é dele, Pai, é nosso. E nós somos dele. Nós ansiamos por esse dia, Pai. E quando fomos tentados aqui, Senhor, a abandonar tudo por causa do pecado, ou por causa do sofrimento, que nós possamos olhar para a cruz e ver ali, Pai, o Teu grandioso amor, o grandioso amor do Teu Filho por nós. O que nos segura, o que nos dá segurança, Senhor, aqui, não é a gente. Não é o que nós fazemos, mas o que Ele fez. Não é o nosso amor por Ti, Pai, mas é o Seu amor por nós, que nos dá segurança. Jesus não pecou, Senhor, mas nós nele podemos vencer o mundo, Satanás e a carne. No nome dele é que nós oramos. Amém, meus irmãos?